Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. E teremos na semana, então, a 13ª semana do tempo comum. Exatamente neste domingo celebramos essa solenidade de São Pedro e São Paulo, mas também um dia especial para rezarmos pelo Papa, e neste tempo, então, o Papa Francisco. Pedro foi discípulo de Jesus, do grupo dos 12, e tanto durante a vida pública de Jesus, como nos inícios da Igreja, uma importante liderança cristã. Paulo foi perseguidor dos cristãos, mas depois da sua conversão, tornou-se o maior missionário de todos os tempos. Os dois são celebrados no mesmo dia para testemunhar a profunda unidade entre eles, apesar das diferenças. E pelo fato de os dois terem sido martirizados em Roma, poucos anos um do outro. Rezemos pela comunhão na Igreja, pela unidade, pelas legítimas e necessárias diversidades. Então, depois de manifestar a ignorância dos fariseus e dos saduceus, que pedem um sinal dos céus para colocar Jesus à prova, isso que temos em Mateus 16, de 1 a 4, e depois também de alertar os discípulos para não seguirem ensinamentos destes dois grupos judaicos, que é o que nós temos no capítulo 16, versículos de 6 a 12, Jesus vai revelar sua identidade para os seus. Mas o que está em jogo não é a sua identidade, mas a identidade deles. Ele quer ser reconhecido. Esse é o desejo fundamental do amor que se revela. A resposta dos discípulos não vai constituir Jesus, mas vai, ou não, constituir o verdadeiro discípulo. A afirmação, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, para dizer que neste dia em que celebramos os apóstolos Pedro e Paulo, chamados de as duas colunas da Igreja de Cristo, precisamos nos perguntar se a Igreja ainda hoje tem alguma importância para o mundo. A Igreja que Jesus fundou sobre os apóstolos é necessária para a humanidade? Se sim, em que sentido? A Igreja é tão necessária para a humanidade quanto procura fazer-se próxima desta. O que significa dizer também que a Igreja é vista como desnecessária tanto quanto se mantém distante dos dramas que marcam a história humana no mundo atual. Talvez este tempo de edifícios eclesiais vazios ponha simbolicamente em evidência o vazio escondido nas igrejas e o seu possível futuro. Se não fizermos uma séria tentativa de mostrar ao mundo um rosto do cristianismo completamente diferente. Estivemos demasiado preocupados em converter o mundo, o que chamávamos de o resto do mundo, e menos preocupados em converter-nos a nós mesmos. E isso não significa apenas melhorarmos-nos, mas passar radicalmente de um estático ser cristãos a um dinâmico tornar-se cristão. Se levarmos em consideração as palavras do Padre Tomás
Halleck, que mais ou menos dizia a mesma realidade, interpretando o sinal das nossas igrejas vazias, aquilo que nós experimentamos no tempo da pandemia, mas que ainda hoje muitos não voltaram à igreja, isso nos provoca então uma séria revisão de vida, seja no sentido particular, enquanto cristãos, seja no sentido comunitário, enquanto igreja. Jesus não construiu a igreja, a igreja a partir dos apóstolos para ser uma instituição em função de si mesma, mas sim para ser um hospital de campanha após a batalha, cuidando das feridas de seus fiéis e saindo para encontrar os que foram machucados, excluídos ou que se afastaram. Isso nos dizia o Papa Francisco no mês de março de 2013, no início ainda do seu pontificado. Quanto mais próximos nós, cristãos, enquanto igreja viva, nos colocamos junto aos homens e mulheres do nosso tempo, com suas preocupações e inquietações, com sua sede de sentido e de orientação, mais cumprimos a nossa missão e mais a igreja tem sentido em ser e existir. A pergunta que hoje se coloca é: a igreja está aberta ou fechada à humanidade? No dia anterior a ter sido eleito Papa, o cardeal Bergoglio citou um trecho do Apocalipse em que Jesus está à porta e bate, e acrescentou: hoje, Cristo está batendo a partir do interior da igreja e quer sair. Devemos aprender a ampliar radicalmente os limites da nossa visão da igreja. Cristo trespassou aquela porta que havíamos fechado com medo dos outros. Atravessou a parede que tínhamos erigido à nossa volta. Abriu um espaço cuja amplitude e profundidade nos obrigaram a olhar em volta. Aqui nos diz justamente o padre Tomás Halleck, no seu escrito O Sinal. Às vezes as coisas precisam ser viradas do avesso para enxergarmos a verdade que está diante dos nossos olhos. Um dia antes da sua eleição, Papa Francisco virou do avesso, Apocalipse 3:20, e teve a coragem de nos fazer enxergar que Cristo está do lado de dentro da igreja, batendo à porta e querendo sair, isto é, exigindo que a sua igreja se desacomode, saia de si mesma e caminhe na direção das pessoas, colocando-se junto de todos aqueles e aquelas que necessitam do sal, da luz e do fermento do Evangelho em suas vidas. Portanto, precisamos estar conscientes de que a insignificância da igreja para as pessoas do nosso tempo é diretamente proporcional à distância que nós, enquanto igreja, mantemos em relação a estas mesmas pessoas e seus dramas humanos. A liturgia de hoje nos coloca diante de dois homens que passaram por um processo de transformação ao se encontrarem com Jesus Cristo e seu Evangelho. Simão, um pescador de peixes, tornou-se Pedro, chamado por Jesus a ser um pescador de homens e a confirmar seus irmãos na firmeza da fé. A ele, Jesus confiou as chaves do reino, dizendo: eu te darei as chaves do reino dos céus.
tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A missão de Pedro, da igreja e de cada um de nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus, consiste em ajudar a humanidade a se desligar daquilo que adoece e destrói e ligar-se àquilo que lhe confere vida e salvação. Neste sentido, também cada um de nós precisa tornar-se consciente de que precisa se desligar e ao que precisa se ligar. Se conectar para não ser adoecido nem destruído. Um outro homem cuja vida passou por uma longa transformação foi Paulo. De grande perseguidor da igreja e dos cristãos, Saulo foi alcançado por Jesus e transformado no seu maior apóstolo, tanto como missão, levar o evangelho da salvação aos povos pagãos. E aí, ele mesmo nos diz: para os fracos fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa do Evangelho. Através da pessoa de Paulo, Jesus nos mostra que todos nós podemos passar por um processo de transformação. Todos nós podemos aprender a nos colocar junto das pessoas do nosso tempo e fazer algo em vista da salvação das mesmas. Todos nós podemos, não obstante nossa fragilidade humana, nos tornar um evangelho vivo para aqueles e aquelas que convivem conosco. Enfim, vivemos numa época de forte questionamento e de rejeição a todo tipo de instituição, tendo consciência de que alguns líderes da nossa igreja atentaram contra a sua credibilidade perante o mundo. Que cada um de nós, cristãos, possa reavivar a sua fé em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, sabendo que essa mesma fé pode até estar cansada, abatida, desfigurada e sem sentido às vezes, mas Jesus continua vivo e absolutamente necessário para quem necessita ser salvo e encontrar um sentido para a sua vida. Que o testemunho espiritual do apóstolo Paulo, quando diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, nos sirva de inspiração e nos ajude a tornar a Igreja de Jesus Cristo presente no coração da humanidade, junto a todo ser humano que o Pai quer salvar. Aquela profissão de fé de Pedro, que fala pelos discípulos, pedra fundamental da comunidade de Jesus e da Igreja, é a mesma que nós hoje também precisamos fazer. Se Jesus é o Messias e o Filho de Deus, nossa vida tem sentido. Senão, ainda estamos tateando em nossas trevas. Abraçar a fé de Pedro é fazer ecoar hoje o que ele professou e proclamou naquele início fundamental e insubstituível. Por isso, na festa de São Pedro e São Paulo, somos convidados a entrar na intimidade de Jesus e nos deixarmos guiar por seu exemplo. A Igreja precisou de alguns séculos para ligar estavelmente essa palavra de Jesus a Pedro com a figura do bispo de Roma. Qualquer bom texto de história de eclesiologia ou dos mistérios mostra isso. O serviço, aquele que é chamado ao serviço da unidade, na fé e também na caridade.
E é assim que nós também precisamos ver. É difícil discernir em que medida isso se deva às modalidades inadequadas de servir, ou a inevitabilidade do escândalo, da própria verdade, que por sua própria natureza é sinal de contradição. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus com seus discípulos em Cesaré de Filipe. Peço aquilo que quero. Quem é Jesus para mim? É verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo? E peço o conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e segui-lo. E buscando tirar proveito desta oração, detenho-me contemplando a cena. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.